da Glória. Aplaude ao Rei da Glória. Glória. Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todas as amadas irmãs, amém. Aqui estamos nós em mais uma tarde de Mulheres Renovadas e hoje trago mais uma companhia, não é? Semana passada trouxe a Liliana comigo, esta semana trago a presbítera Aline. Boa tarde, presbítera. Boa tarde, apóstola. Boa tarde para todos lá em casa. É um prazer estar aqui, estarmos juntos, amém, na nossa casa, na casa do nosso Pai, para podermos partilhar a palavra de Deus, amém, aos nossos corações. Isso, amém. Então nós queremos compartilhar a palavra com as amadas, amém. E hoje nós trazemos um tema um bocadinho peculiar. Trazemos um tema que nós estamos a viver um tempo, não é? Nós estamos a viver um tempo único. Podemos dizer que é um tempo único, exato, na nossa nação, não é? Algo que está a acontecer que eu creio que também tenha sido pelas orações do povo, amém, de Deus, pelas orações da igreja, amém? E nós estamos a viver um tempo em que vocês devem estar a par, não é? Das notícias, que este ano não irá, portanto, realizar-se as cerimónias, não é? No Santuário de Fátima. Eu creio que isto é uma grande vitória. Amém. Amém. É uma grande vitória para o povo de Deus, é uma grande vitória para Deus. Amém. E nós hoje estávamos juntas e para compartilhar o que é que Deus iria trazer ao nosso coração, não é? E então nós decidimos conversar aqui, não é? Uma pequena conversa sobre idolatria, não é? Nós sabemos que a nossa nação é uma nação voltada para a idolatria, não é? É uma nação que está, digamos assim, voltada para o catolicismo, não é? Sim, sim. Romano. E nós decidimos hoje então abordar aqui alguns temas. Amém. Então eu queria fazer uma primeira pergunta à presbítera Aline, amém? Vamos aqui, amém, conversando, e eu queria que a presbítera pudesse passar, não é, para mim, para as irmãs lá em casa, qual é a sua opinião sobre se Deus proíbe a idolatria. Qual é a sua opinião? Amém. A minha opinião é a opinião que está na palavra do Senhor. Isso. Que sabemos desde o início, amém, que o Senhor, quando deu os 10 mandamentos para Moisés, para o seu povo, para que nós pudéssemos cumprir com a sua lei e com a sua ideologia, para como seria o seu povo. Então, amém, Deus deu regras. Amém. E dentro dessas regras já incluía a abominação à idolatria, a proibição à idolatria. Isso. Porque Deus é o único Deus, o verdadeiro, amém, Deus. Amém. Então Ele deseja que nós possamos adorar somente a Ele.
Isso. Ele não deseja que nós adoremos outros deuses Amém. e outras imagens em escultura que tiram a adoração a Deus. Isso, amém. Eu escolhi aqui um versículo para nós podermos compartilhar, não é? Para podermos ler a palavra, para sabermos que realmente é o que está escrito, não é? Que está em Deuteronômio 5:7. Pode ler, presbítera, se faz favor. Exato. Ora diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Amém, amém. Então aqui podemos realmente constar que Deus Desde o proíbe, início. que Deus proíbe desde o Exato. início, não é? Porque também é um dos mandamentos, Amém. não é? Como está escrito em Êxodo 20, é um dos mandamentos também, Exato. que o Senhor proíbe a idolatria, não é? Então nós podemos ver pela palavra que é uma área que Deus proíbe. Ele não sugere, não é? É uma proibição ao seu povo, não é? Se nós queremos ser chamados povo de Deus, então nós devemos nos afastar da idolatria, não praticarmos a idolatria, não é? Amém, presbítera? Sim. Eu creio que muitas vezes nós cristãos queremos dar assim um pouquinho de... é claro que assim como Deus ama a todos, não é? Porque Deus criou todos, não é? Todos somos criaturas de Deus, não é? Mas nem todos são filhos, não é? Mas nós às vezes queremos dar assim uma de bonzinhos, não é? É verdade. Quando nós dizemos, mas não, assim, eles também amam a Deus, não é? Sim, é verdade. Mas será que essas pessoas, nós podemos dizer que essas pessoas são salvas? Porque assim, Deus abomina, Deus proíbe, não é? Na sua palavra, que para nós fugirmos da idolatria, não é? Então, essas pessoas que praticam a idolatria, temos que ser nós também a tentar passar para elas, não é? Sim. O que Deus realmente fala na sua palavra, não é? É porque elas andam cegas. Exato. Sim, elas têm fé, só que têm fé em algo errado. Até porque a falha não é da parte delas, é de quem ensina. Quem ensina. Quem ensina não ensinam a verdade. Porque o que está escrito nas Escrituras Amém. Sagradas, na Palavra de Deus, tem várias passagens, vários versículos, desde o início até ao fim da Bíblia, que aborda esse assunto, que Deus abomina, que Deus proíbe a idolatria. Amém. Então as pessoas infelizmente têm a sua fé, pensam que até estejam talvez a exercer a fé de forma correta, mas não é isso na verdade que Deus nos ensina. Amém. Porque talvez não tenham fé suficiente para acreditar em algo, um ser invisível, porque o nosso Deus é espírito e Ele é invisível. Amém. Então talvez elas tenham que se basear a sua fé em algo palpável, em algo que possam ver, em algo que possam tocar. Isso. E infelizmente têm investido a sua fé de forma errada. Yeah. Então podemos concluir que essas pessoas não têm tido um bom ensino, Sim, não sim, é? sim. Porque se as pessoas são ensinadas, é como quando nós ensinamos os nossos filhos, não é? Quando nós queremos ensinar os nossos filhos a fazer alguma coisa, não é? Temos de ter nós pais a ensinar, Exato. não é? Então talvez essas pessoas não tenham tido um bom ensino, não é? Uma boa direção, numa boa sim. direção e precisem que alguém Sim. lhes transmita a Sim, verdade, não é? A verdade que liberta. Isso, como nós temos estudado este ano, que é o ano da boca, não é? Amém. Que este ano, Verdade. esta década é a Exato. década da boca, não é? Então que possamos nos dispor à disposição, não é? De Deus, para que nós possamos ter a boca para Exato. poder Transmitir a verdadeira mensagem. a verdadeira mensagem a essas pessoas, não é? Verdade. Porque Deus deseja alcançar, Deus deseja também alcançá-los, essas pessoas. não é? Exato. Deus deseja alcançá-los. Claro. Amém. Outra questão. A idolatria ofende a Deus?
Sim, claro, porque se é algo que entristece o coração de Deus, Deus irá certamente ficar irado, Com certeza. ofendido, porque Amém. é algo que Ele abomina, porque Ele é o único e o verdadeiro Deus. Ele deseja, e foi Ele que nos criou, Amém. Ele é o nosso Criador. Amém. Então o que Ele deseja do nosso coração é que nós possamos buscar a Deus. Então certamente que Deus se entristecerá o seu coração quando nós buscamos e dizemos às imagens que elas são aqueles que nos podem livrar das nossas tribulações. Dirigimos as nossas orações a essas imagens que têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, têm boca e não falam. verdade. Então Deus certamente fica triste lá dos céus, buscando a que nós, o nosso Criador, que nós possamos dirigir as nossas orações, as nossas súplicas quando nós estamos em aflição. E o Senhor é pronto a nos socorrer, a nos ajudar. Amém. Mas não, nós vamos, infelizmente, nós achamos que é um nós já bocadinho- não, graças a Deus que o Senhor nos tem Amém. iluminado, mas infelizmente ainda muita gente, É. tem sido seguido o caminho errado. Amém. Infelizmente. Eu escolhi aqui em Deuteronômio 7:25, pode ler, presbítera, só a favor, onde Deus diz que, onde Deus instruiu o povo Sim, sim. quanto ao que fazer. Ora, diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Amém. 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 Verdade, abominação. A abominação ao Senhor, não é? É forte. Muito. Eu vejo assim uma palavra muito forte para nós, porque eu imagino assim, o coração do pai, não é? Como é que fica o coração do pai quando ele... Porque ele ama a todos, não é? Ele ama a humanidade. Como é que fica o coração do pai quando ele vê, não é, a sua criação a buscar outros deuses que não ele, não é? Exato. Eu vejo assim, eu trago isto para nós, pais e mães, não é? Verdade. Para a nossa realidade. Como é que nós pais nos sentiríamos, não é, se os nossos filhos nos trocassem por outra pessoa, não é? O nosso coração se entristeceria, não é? verdade. Eu creio que assim fica o coração do Sim, pai, eu creio. não é? Assim fica o Que é coração esse de Deus, sentimento, sim. quando ele vê a sua criação em busca, não é? De soluções noutros deuses, Exato. não é? Que não ele. Exato. Quando na verdade ele está inteiramente à disposição Verdade. daqueles que o buscam, não é? Verdade. Em espírito e em verdade, não é? Como é que ficará o coração do pai, não é? Entristecido, certamente, porque a sua criação dá honra e glória a outros, não é? A outros deuses, não é? Exato. E Ele quer ajudar. Com Ele certeza, está sempre claro. disponível. Só que infelizmente, em vez de buscarmos o único e o verdadeiro Deus, que não há outro Deus além do nosso Deus, Isso. e que Ele não dá a sua glória a imagens de escultura, como Ele diz na sua palavra. Amém. Então, em vez de nós buscarmos ao Senhor, acabamos por buscar socorro e ajuda noutros lugares, quando o Senhor está inteiramente à nossa disposição. Yeah. Ele diz que o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, e a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Amém. Amém. E Deus também diz na sua palavra que, portanto, que essas imagens de escultura, não é? Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Exato. Elas têm boca, mas não falam, não é? Como é que... Assim, nós não estamos aqui a criticar, nem a julgar, nem a apontar o dedo a apenas ninguém. o que está na Nós, palavra. nós Exato. apenas estamos aqui A partilhar a palavra. a partilhar a O que palavra Deus diz na sua para palavra. podermos elucidar não é? As pessoas que realmente caminham nesse sentido, mas o Senhor, Deus diz na sua palavra que essas imagens de escultura, não é, que são construídas por mãos de homens, não é,
elas têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, não é? Portanto, nós podemos concluir que nada fazem, Exato. não é? Se eu estou numa aflição, e quero buscar ajuda, desde que nós lhe demos um conselho hoje: não busque em imagens de escultura, busque no Deus verdadeiro, Amém. Deus porque é Ele vivo. que salva, Amém. é Ele que cura, é Ele Tem que liberta. poder. Amém. Amém? Glória a Deus. É Ele que pode trazer felicidade ao seu coração. Amém. É Ele que traz salvação. Essas imagens de escultura, elas nada podem fazer por você, Verdade. porque elas têm boca e não falam, elas têm ouvidos, mas não ouvem. São estátuas, são imagens de escultura feitas por mão de homens que nada podem fazer. Verdade. Amém? Por isso, o nosso conselho nesta tarde, se você anda em busca de algo, primeiramente, olha, medite na palavra de Deus, medite na Bíblia, que certamente você vai encontrar grandes verdades. Através da palavra, o Espírito Santo vai falar consigo e você vai encontrar grandes verdades e você vai ver como tem andado por caminhos errados. É verdade. Não é? Por caminhos Eu errados. até gostaria de partilhar aqui uma Com certeza, passagem presbítero. que diz em Isaías 46, 5, a quem, Deus diz assim, a quem me fareis semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e põem no seu lugar, e ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Amém. Amém? Então é isso Amém. que a apóstola estava a dizer. Verdade. Se recorrerem, ali está, do seu lugar não se move, nenhuma resposta dá, nem livra ninguém da sua aflição. É, porque é simplesmente uma estátua, não é? Verdade. Uma imagem que está Não tem ali. espírito, não tem vida, não se move. Yeah. E nós sabemos que Deus é espírito, não é? Amém. Deus se move em espírito. Então, que realmente a nossa oração nesta tarde é que realmente o povo possa, neste tempo em que nós estamos vendo, nós quase poderíamos dizer que este vírus do coronavírus, não é? Covid. A Covid veio Alguns benefícios. veio trazer alguns benefícios, não é? Exato. Porque, pronto, devido a toda esta situação, portanto, as comemorações, não é? De Fátima foram canceladas e eu vejo assim uma grande oportunidade Amém. para o povo de Deus se levantar Amém. em oração, em louvor, Amém. principalmente Glória a Deus. amanhã, dia 13, amanhã não, hoje, desculpem, hoje dia 13, que se possam levantar em oração, em louvor, olha, logo de manhã, quando se levantar, você possa louvar a Deus em sua casa, por cânticos, adorá-lo, para que os céus possam abrir, amém? Porque, na verdade, durante cento e tantos anos, tem vindo anualmente, não é, estas comemorações se realizando e sempre nesta data, não é, existindo esta digamos assim, esta grande idolatria, não é, ali no meio de Fátima, não é, comemorando e dando honras, não é, a quem não é de devido, não é? Exato. Porque é o que nós acabamos de dizer, é uma imagem de escultura que está ali, que nada pode fazer pelo povo, Claro. não é? E o povo andando enganado muitas vezes, exato. ali vai, não é? Levando, Fazendo sacrifícios. fazendo sacrifícios, não é? E nós vemos como as pessoas vão, não é? Vão numa fé, mas vão numa fé Exato. enganada, não é? Então, que neste tempo, não é, que
que nós estamos a viver, que nós estamos vendo tudo isto a acontecer, a não haver estas consagrações ali naquele lugar, que o povo de Deus se possa levantar, você que está em sua casa, que conhece a palavra, que você se possa levantar em louvor e adoração ao Senhor, para que os céus se abram na nossa nação de Portugal. Glória a Deus. Amém. Eu creio. Os céus se abram na nossa nação de E o Portugal, reino de Deus. para que as escamas caiam Amém. dos olhos do povo. Amém. Glória a Deus, eu E creio. para que o povo possa enxergar o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, não é? Amém. Porque Deus diz que não dá a sua glória a outra, não é? Como está escrito em Isaías 42. Pode ler, presbítera, só faz favor. Isaías 42, 8. Está escrito que Ele não dá a sua glória a outro. Amém. Amém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém. O próprio Deus, não é? Amém. Nos A adverte. sua palavra é muito explícita. Com certeza, não é meio termo, não é? O Senhor não está aqui com Amém. meio termo. O Senhor não nos diz, se quiseres, pronto, vai lá, dá lá um jeitinho. Não. O Senhor diz que não dá a sua glória a outra. Outrem, nem o seu louvor, a A imagem imagem de escultura, não é? Portanto, aquelas imagens de escultura, nós, pronto, Amém. hoje por acaso estamos aqui a referenciar Fátima, não é? Mas nós sabemos que Existem pela mais, nossa sim, nação, sim. não é? Que pela nossa nação existem não sei quantas, não faço a mínima ideia, não é? Eu por acaso estou numa corrente de oração que a mim calhou-me o distrito de Évora e eu tenho andado a pesquisar e são centenas no distrito, Só no no distrito distrito de de Évora, porque imagine, cada aldeiazinha, cada vila tem um Deus, um o Deus, santo, entre tem um aspas, padroeiro, tem uma imagem de escultura, não é? Que normalmente as pessoas cultuam, não é? Cultuam. Então, que este tempo possa ser um tempo de grande revelação. Amém. Que o Senhor possa revelar ao seu povo realmente o verdadeiro Deus que nós devemos de adorar, não é? Porque o Senhor, Ele não dá a sua glória a outra. Amém, amados? Então que você possa ser um conhecedor da palavra, porque quando nós conhecemos a palavra é o nosso alinhamento. Exato. Certo, presbítera? Rege a nossa conduta. Que rege a nossa conduta. Até porque, na verdade, até pessoas que não acreditam em Deus e acreditam nessas imagens. Mas, na verdade, diariamente na sua linguagem, Deus está sempre presente, por amor de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Então, nós estamos sempre, constantemente a falar em Deus, mesmo que digam que não acreditam em Deus, mas esse Deus existe. E muitas das vezes só o buscam nos funerais, na hora da morte, que se lembram que Deus existe. Não, Deus existe, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá a respiração e todas as coisas. Então é Ele que é o único que é digno de toda a honra e glória. É Ele quem nós devemos buscar, porque é dele que provém todas as nossas, todas as coisas que nós necessitamos para a nossa vida. Amém. Nós estamos aqui a falar, eu estava a vir à minha mente assim. O povo gosta de ter algo palpável, Exato. não é? Algo visível. Algo visível, em que pegue, em que toque, veja, não é? Exato. E nós sabemos que Deus é Espírito. Amém. Deus é Espírito, não é? E ainda que eu não o veja, eu sei que Ele existe. Através da minha fé, não é? O Senhor diz que tudo é por fé. Então eu sei que através da minha fé eu creio em Deus, porque Ele é Espírito e eu não o vejo, não é? Mas o povo tem essa tendência, não é? Já vem de gerações, não é? Normalmente a gente Desde o início. Desde o início, não é? Ao longo da história da Bíblia, quase o grande, podemos dizer, maior pecado que fez o povo se desviar de Deus era a idolatria, era buscar outros deuses. Tanto que Deus às vezes proibia o homem ou a mulher de se casarem com alguém fora da nação, fora do povo. Porquê? Para não se desviarem ou caírem no erro de buscarem outros deuses, deixarem de adorar o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, e acabarem por se inclinar e se prostrar diante de deuses estranhos, de deuses falsos. E nós podemos ver, não é, na história
da Bíblia, nós podemos ver que isso aconteceu várias vezes com o Várias povo, vezes. não é? Ainda hoje acontece, não é? Nós Verdade. podemos ver como O então, povo tem uma inclinação, tem uma é inclinação. propício para... Todos nós nascemos com esse propósito de adorarmos a Deus, para louvor de Deus. Mas quando nós não buscamos o verdadeiro Deus, temos tendência a buscar e adorar outras coisas, verdade. outros deuses e coisas verdade, também. é verdade, sim, porque realmente idolatria não é só adorar imagens, É verdade. não é? Mas fica para outro fica para outro dia esse tema, amém? Amém. Então nós queremos agradecer à presbítera Aline, Amém. Eu que ok? agradeço, Por podermos é um compartilhar prazer. aqui a palavra juntas, foi muito bom. E espero que você tenha sido edificada em sua casa, amém? E gostaria que você pudesse refletir um pouco nestes dias, amém? Sobre o que nós conversamos aqui hoje, porque é uma grande realidade da nossa nação, é uma grande realidade do mundo, mas nós falamos da nossa nação, que é que nós melhor conhecemos, que nós que conhecemos a palavra, que nós possamos nos alinhar com a palavra e possamos também transmitir, não é, aos outros a verdadeira palavra, o verdadeiro Deus, com amor, não é? Porque Amém. as pessoas muitas vezes andam enganadas e não, porque não conhecem, não é? Inconscientemente. Muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem, não são incentivadas a ler a Bíblia. E nós sabemos que as grandes verdades de Deus estão na Bíblia, amém? Estão na sua palavra. Então, quer ler, Sim, quer Deus compartilhar, até diz, presbítera? mas Deus não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amém, amém. Então, você que está aí na sua casa, que se você ainda tem tendência em buscar este caminho, não é, da idolatria, eu exorto você a meditar um pouco na palavra de Deus, a buscar Deus e a arrepender-se, porque realmente o Senhor diz que a sua glória Ele não dá a outrem, amém? E que você possa realmente buscar este Deus verdadeiro na sua vida, porque é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, amém? Então é a nossa exortação nesta tarde, Amém. não é, presbítera? Amém. Que você possa realmente vir a conhecer o verdadeiro Deus. Se você já conhece, amém, glória a Deus, e que você nestes dias possa estar adorando o Senhor, louvando, exaltando, abrindo a sua boca com louvores, amém, para que o céu possa se manifestar, para que Deus te possa agradar, amém, da nossa nação nestes dias que habitualmente é de louvor a ídolos, que nós possamos tirar um tempo da nossa vida para louvarmos ao verdadeiro Deus, amém? Ao Deus dos céus, da terra e de tudo quanto nela há, amém? Uma boa tarde para vocês, amadas. Obrigada, presbítera, mais uma vez. Até à próxima, amém? E lá para casa, um grande beijinho para vocês. Deus vos abençoe. Amém. Deus abençoe.